It's you. Oi, gente. Vamos a mais uma aula? Números fracionários. Números fracionários, ou simplesmente fração, são números que representam uma quantidade de algo que foi dividido. Toda fração é uma divisão. A fração é formada pelo numerador e denominador. O numerador sempre vai ficar em cima e o denominador sempre ficará embaixo. O numerador indica quantas partes do objeto foram tomadas ou usadas. O denominador indica em quantas partes o objeto foi dividido. Por exemplo, temos aqui essa estrela. Ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi dividida em 10 partes. Então, 10 partes vai ser o denominador. O numerador é as partes que usamos. Seria 1, 2, 3, 4, 5. Eu considero aqui as partes que usamos as partes que foram pintadas. Então, são 5 partes. Eu vou ter, então, 5 décimos. Nesse triângulo invertido, nós temos uma divisão de 1, 2, 3 e 4. Esse vai ser o denominador. E a parte que foi tomada? Seria apenas essa, ó. A parte central, apenas 1. Então, temos a fração 1/4. No hexágono, temos 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele foi dividido em 6 partes. Vai ser o denominador. O numerador são as partes que foram pintadas. No caso, são 2. Então, terei a fração 2/6. Que fração corresponde a cada um desses? Vou dar uma dica. Aqui é a bola. Ela foi dividida em quantas partes? 2? Muito bem. 2 partes. E quantas partes foram pintadas dela? Apenas uma, né? Então, teremos a fração 1/2. No relógio, ele foi dividido em 12 horas, ou 12 partes. Repare que está indicando 5 e 12, ou seja, 5 horas. Então, de 12 horas, eu terei 5. Que fração é essa? O denominador vai ser 12, porque foi dividido em 12 partes. E o numerador será 5, porque as partes que eu estou usando é até 5. Vamos ver o chocolate. No chocolate tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O chocolate tem 24 partes. Eu queria comer apenas 6 pedaços. E vou comer. A pergunta é: do que sobrou, quantas partes foram? Bom, se temos 24 partes, e é o total do chocolate, ele será o denominador. As partes que eu comi foi 6, mas eu quero saber as partes que sobrou. 24 menos 6, 18. 18 sobre 24 avos. Essa é a fração. Vamos ver agora esses comprimidos. Repare que alguns são rosas e outros são brancos. Eu posso fazer duas frações. A fração dos comprimidos rosas, a parte que representa os comprimidos rosas, e a parte que representa os comprimidos brancos. Vamos fazer a parte dos comprimidos brancos? Então, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 28 comprimidos. Então, o total é 28 comprimidos, logo vai ser o denominador. Quantos comprimidos brancos são? Apenas 4. Então, 4 sobre 28. Se fosse considerar os comprimidos rosas, seriam 24 sobre 28. Agora, esse calendário aqui do mês de julho. O mês de julho
São quantos dias? 31. Então, 31 vai ser o denominador. Agora eu pergunto, quantos domingos tem o mês de julho? Apenas 5. Então, a fração será 5 sobre 31. Então, fração é isso, gente. É você pegar algo e dividir em partes. Obtém-se a fração. Até a próxima aula.